Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Queridos, deixa eu te contar um segredo dos que vencem. Vencer batalha tem muito segredo a ser seguido. É o segredo da vitória. A vitória, ela é acompanhada de muitos segredos dos que vencem. Por exemplo, Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 1, verso 8. 1 Coríntios capítulo 3, ele fala: eu construí as bases e veja vocês que vão construir sobre as bases doutrinárias que eu estabeleci. Aí em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele disse: mesmo que um anjo do céu ou eu mesmo venha trazer para vós outros fundamentos, outras bases, não aceite, é falso, é anátema. Com isso nós podemos concluir a grande importância de falar somente o que o mensageiro falou. O mensageiro aos gentios, nesse caso, foi Paulo. Para a primeira era da igreja, para a era apostólica, Paulo cruzou as divisas e veio para o mundo gentílico estabelecendo as regras doutrinárias da dispensação da graça, separando a dispensação da lei e estabelecendo a nova dispensação, que é a dispensação do Calvário, da graça, do sangue, da misericórdia. E Paulo deixou bem claro, ele foi muito contundente em suas colocações. Ele não ficou com aquela humildade fabricada, não é? Eu sou um coitado. Não, ele disse: é isto que eu estabeleço e não trate de trazer nenhuma outra coisa diferente. Aqui na mensagem à era de Esmirna, pregada pelo profeta de Deus para esta era, ele foi muito criterioso, o nosso profeta, que Deus nos enviou através da profecia bíblica, Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas no fim dos tempos. Malaquias 4:6, antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei Elias, mensagem de Elias. São profecias bíblicas, amados, que deveriam se cumprir antes da segunda vinda do Senhor. Feliz de nós em vigiar as profecias da Bíblia, viu? Jesus disse: vocês errais em não conhecer as Escrituras. Falou aquilo para os religiosos do dia. Vocês tivessem vigiado as Escrituras, vocês conheceriam o meu dia e me aceitariam. Por que vocês me chamam de Beuzebu? Porque vocês não vigiaram as Escrituras que falaram que eu viria. Por exemplo, Isaías 7,14, o filho nascerá, a virgem conceberá sem sexo. Vocês chamam eu de filho bastardo? Coito de José e Maria? Vocês não vigiam Isaías 7,14, que uma virgem conceberia sem sexo? Então o profeta desta era foi muito criterioso em trazer os seus ensinamentos para nós com a luz da Bíblia, da doutrina da nossa igreja mãe, que é a igreja de Atos capítulo 2, criada ali na descida do Espírito Santo, a igreja apostólica. E aqui, pregando esta série sobre as 7 eras da igreja gentílica, na mensagem à era de Esmirna, já aqui no finalzinho, no parágrafo 143, ele disse: em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Qual é o modelo, irmão Branco? É por isto que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região para aquela era, e depois deste mensageiro se espalha a luz através do ministério
a outros que são fielmente ensinados por ele. O primeiro mensageiro para a era dos gentios foi Paulo, a primeira era, a era de Éfeso. Os que vieram após ele tiveram o critério de disseminar a luz original que Paulo lançou, que Paulo colocou. Feliz deles, dos crentes, dos pastores, dos pregadores que vieram depois de Paulo e falado somente, contundentemente, somente o que Paulo tinha ensinado em tudo. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você nunca viu um batismo na Bíblia realizado por ninguém na Bíblia, nos títulos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nunca vê essa expressão na Bíblia. Vê a ordem em Mateus 28:19, Jesus dizendo: ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome. Ele pediu nome. Em nome do Pai. Pai é título, Pai tem nome. E do Filho, e do Espírito. Veja os apóstolos como batizaram. O nome foi trazido, feito, executado, exercido. Pai é Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo Cristo. Todos os batismos da Bíblia ensinados por Pedro, por Paulo, que são nossos pais na fé, que colocaram o fundamento da doutrina que todos os cristãos, durante esses 2000 anos de lá para cá, deveria carregá-la, mantê-la. É o batismo único, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo trinitariano foi criado por Constantino, imperador da Igreja Romana, no ano 325, no Concílio de Nicéia. Leia a história que você vai ver isso. O batismo original é em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a história da Bíblia que os apóstolos realizaram o batismo foi assim. Atos capítulo 19, por exemplo, Paulo chegou lá naqueles convertidos de João, que não havia sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo rebatizou eles em nome do Senhor Jesus Cristo, colocando o fundamento, a base, sabe? E aqui o profeta, analisando isto, disse: a importância daqueles que vêm depois continuar disseminando a mesma luz que o profeta para aquela era, o mensageiro para aquela era, disseminou. Fidelidade, o batismo do Espírito Santo, queridos, não é para nos fazer famosos, não. Um dos porquê Deus enviou o Espírito Santo e envia até hoje para todos nós, é para nos fazer pontuar cada palavra de Deus com prática, vida vivida, obediência. Ou tem dois Espíritos Santos, o Espírito Santo da Bíblia falar de uma coisa e nós hoje criar outra coisa, outra doutrina. O Espírito Santo da Bíblia nos apóstolos levou eles a batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo em nós hoje nos leva a batizar em nome de 3 pessoas distintas. O Espírito Santo nos apóstolos nunca chamou Jesus de terceira pessoa da suposta trindade. O Espírito Santo em nós hoje nos leva a fazer esse papelão, chamar Jesus de terceira pessoa da suposta trindade. Não. Nós cremos, a Bíblia nos ensina a crer na unidade. Nós não cremos na unicidade, que Jesus é somente Jesus. Não, ele tinha um Pai. O Pai é o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia. Mateus 1:18. Maria achou-se grávida do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que o Pai veio e morou nele. João 10:30. Eu e o Pai somos um. O Pai é o Espírito veio e morou nele, fazendo dele uma pessoa única. A unidade do Pai no Filho, formando uma pessoa, e esta pessoa tem nome. O nome dele, Atos 4:10, Senhor Jesus Cristo. Único nome para ser salvo.
não é título, é nome. Pense nisto. Na próxima programação nós vamos prosseguir. Entra em nossa página, vai lá em nossa igreja. Queremos te ajudar a conhecer essas verdades. Você precisa te acordar para estas particularidades da Bíblia. Você está dormindo demais. Te acorde, homem. Te acorde, mulher, antes que seja tarde demais. Não seja uma virgem nécia, dormente. Você perde seu arrebatamento. Venha, entre em nossa página, busque nosso endereço aqui em Brasília, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali todas as quartas e sextas-feiras, às 19 horas, domingo 8 horas da manhã e às 18 horas. Grandes cultos maravilhosos. Esperamos você lá. Taguatinga, Norte, temos nossa igreja, nossos cultos todas as terças-feiras, às 19 horas e aos sábados, às 18 horas. Te aguardamos lá. Tudo o que queremos é te iluminar com Cristo, com a palavra. Venha, Deus te abençoe.